Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso da Royal. Esse curso aqui é dedicado para você que não tem conhecimento no mercado financeiro e para você também que já sabe operar, já sabe como que funciona o mercado financeiro e quer adquirir ainda mais conhecimento. Então nesse curso vocês vão aprender do zero ao avançado e aqui eu vou explicar para vocês tudo o que eu gostaria de ter aprendido no começo da minha carreira. Muito prazer, meu nome é Sidney Oliveira e sou trader profissional há mais de 7 anos. Nesse primeiro vídeo eu vou explicar para vocês os tipos de gráficos e antes de irmos para a tela eu vou explicar para vocês já os gráficos de candles ou o famoso gráfico de vela. Então aqui temos um exemplo dos gráficos de candle. Candles verdes significa que o preço subiu, então o preço nasceu em determinado ponto e fechou em um ponto superior. E temos também os candles vermelhos, que significa que o preço caiu. Ele nasceu naquela região e ele desceu, fechando abaixo do lugar onde ele se iniciou. Temos também aqui, os pavis. Pavis, ou como as pessoas chamam, sombras. Então, pavio significa que o preço ele foi até determinado ponto, ele teve uma retração daquele ponto para baixo ou para cima. Então, deixando aquela marca ali, como se fosse ali, literalmente um pavio, tá legal? Então, candles, eles são formados por corpo de velas. Então, seria essa parte aqui maciça, do nosso desenho, que seria essa parte aqui retangular. E temos também a parte do pavio, que seria a sombra, que seria essa parte onde o preço ele foi até determinado ponto e ele sofreu aí uma retração, tá legal? E além desses dois candles, candles de compras, que são os candles verdes, e os candles de venda, que são os candles vermelhos, temos também os dojis. Sidney, mas que significa doji? Como que é esse candle? Doji é este candle aqui, que é um candle cinza, é um candle mais escuro. Então significa que o preço ele está mostrando indecisão. Ele não foi nem comprador e nem vendedor. O preço ele ficou naquela região, ele não teve movimentação nenhuma. Ele pode ter ido para cima e para baixo, porém ele retornou para o seu ponto de partida. Mas sobre os dojis eu explico para vocês mais para frente. E sobre os candles, cada candle tem um tempo, ou seja, ele tem uma duração. Temos candle de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 1 hora, 3 horas, enfim. E você pode configurar o seu tempo do candle de acordo com o seu operacional, de acordo com como você quer operar. Eu particularmente opero em candles de 1 minuto. E se você está gostando dessa minha explicação, já deixe seu like e vem comigo aqui para a tela que eu já vou explicar para vocês tudo na prática como que funciona os tipos de candle. Então agora vamos aqui para nossa tela, estamos aqui no nosso TradingView, que é uma ferramenta, uma plataforma que pode auxiliar vocês com relação às operações de vocês, tá legal? Então temos aqui dois tipos de gráficos, trouxe para vocês os dois gráficos mais populares dentro do mercado financeiro. Aqui vocês conseguem ver a cotação, conseguem ver o preço desses ativos e aqui vocês conseguem selecionar os ativos que vocês querem estar trabalhando, tá legal? Então vamos falar aqui sobre os dois tipos de gráficos. Separei aqui o gráfico de candlesticks, que seria o gráfico de velas, e também o gráfico de linhas. Esses dois gráficos aqui são os gráficos mais populares dentro do mercado. Tem muitos traders também que utilizam esses outros tipos de gráficos, como Heikin Ashi, Renko. Temos aqui também o Step Line, mas enfim, vamos falar sobre o gráfico de velas, que é o gráfico que nós utilizamos aqui para fazer as nossas análises, tá legal? Então, como eu falei para vocês anteriormente, cada retângulo desse daqui, cada figura desse daqui é um candle ou uma vela. Então, candles vermelhos significa que o preço estava aqui nessa região e ele desceu e fechou aqui neste ponto. Candles verdes significa que o preço subiu. Então, o preço estava aqui neste ponto, ele subiu e fechou aqui em cima. Pavis nada mais é do que isso daqui, que fica na parte de cima ou na parte de baixo do corpo dos candles, do corpo das velas. Então, significa que o quê? O preço estava aqui nessa região, ele subiu até aqui em cima, até este ponto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aqui, o preço ele veio até aqui em cima e depois ele teve uma retração. O preço veio até aqui embaixo e depois ele teve uma retração, formando o corpo da vela. Então, isso daqui, essa figura aqui, preenchida é o corpo e essas linhas aqui nós chamamos de pavis ou sombras. Então, aqui, mostrando para vocês aqui agora com valores, tá legal? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Este exemplo aqui, mostrar aqui para vocês com valores. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui para vocês, O preço ele estava aqui nessa região, ele abriu nessa região do 1,14108, ele desceu até a região do 1,14104 e depois ele subiu novamente, deixando esse pavio aqui, E aí por fim, ele fechou aqui na região do 1,14109. Conseguiram perceber aqui? Então o mercado ele fez essa movimentação aqui e depois ele retraiu novamente. Então isso daqui, é o que nós chamamos de pavis ou sombras. Temos também os dojis, que são essas figuras aqui, que se
parecem com uma cruz. Isso daqui significa que o preço nessa região aqui, ó, neste candle, demonstrou indecisão. Então o preço ele não foi nem para cima e não foi nem para baixo. Ele fez essa movimentação aqui, né? Foi para cima e para baixo, porém ele fechou aqui no mesmo local. Isso daqui nós chamamos de doji. Aconselho a vocês a não operarem quando o mercado ó, estiver ó, demonstrando muitos dojis, muita indecisão, tá legal? E nessa videoaula eu expliquei para vocês de uma forma bem simples os tipos de gráficos que nós temos dentro do mercado e qual gráfico que nós utilizamos para fazer as nossas operações. E se você ficou até aqui, não perca. Todos os dias eu faço uma live dentro da própria Royal, onde eu tiro dúvidas das pessoas e mostro um pouco mais do meu operacional. Então eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima videoaula.